Aleluia. O título dessa mensagem de hoje é Jonatas, o certo acima de tudo. Jonatas, o certo acima de tudo. Há um tempo atrás, e várias vezes, nós temos ministrado sobre Saul e também sobre outros diversos reis. Mas me parece que eu nunca ministrei sobre um príncipe, exceto o príncipe da paz. Mas outro príncipe, um príncipe aqui, eu não me lembro de ter ministrado, não me lembro de ter falado. E essa é uma mensagem sobre um príncipe. Príncipe Jonatas, o filho do rei Saul. Rei Saul, que se você lembra da mensagem pregada não muito tempo atrás, era um homem totalmente circunstancial. Um homem que ele agia e falava, sabe, o cara que não tinha um princípio estabelecido, mas ele agia da melhor forma. Então, se o Saul ele fosse gaúcho, há uns dias atrás, ele seria torcendo para o Fluminense ganhar. E se ele fosse hoje, ele ia estar torcendo pelo Colorado. Porque, de acordo com o que dava certo, era dele. O que importa é que funciona. Então, era o cara aquele que, a cada instante, tinha uma opinião diferente de acordo com aquilo que era mais vantajoso para ele próprio. Mas, por incrível que pareça, o filho dele sai totalmente diferente do pai. Olha que loucura isso. O filho sai totalmente diferente. Enquanto Saul tinha uma ética, uma moral totalmente corrompidas, Jonatas era um rapaz que tinha hombreidade, que sabia o que era ser um homem de verdade, não somente um homem, mas um homem de Deus, uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, respeitosa, um verdadeiro cavalheiro. Uau! Aquele partidão perfeito, né, que toda mãe sonha para sua filha. Esse era o Jonatas. E a primeira coisa que eu queria dizer sobre esse camarada, Jonatas, é que Jonatas dava o tapa e mostrava a mão. Porque o ditado geralmente qual é? Dá o tapa aí, mas o Jonatas era diferente. Dá o tapa e mostra, fui eu mesmo. Aquele camarada do tipo que toma suas decisões e encara as consequências. Não aquele que toma as decisões e depois diz, não fui eu. Que toma as decisões e diz que nem Saul fazia, é que foi o povo. Não. Jonatas era do tipo que decidia, fazia e tinha coragem de assumir a responsabilidade por suas decisões. Esse era o tipo de Jonatas. A palavra nos diz, primeiro livro de Samuel, capítulo 14, versículo 43, 1 Samuel 14, 43. Vai ser passado aqui também. Então, Saul disse a Jonatas, diga-me o que você fez, e Jonatas lhe contou. Eu provei um pouco de mel com a ponta da vara, e estou pronto para morrer. Nesse episódio, eles estavam no meio de uma guerra, e não tinham comido há vários dias, e Saul, na sua necessidade, ele diz assim, ninguém vai comer nada até a gente ganhar a briga. Aí você imagina no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, o povo cansado, lutando, com fome, e o rei sai com essa. É que provavelmente o rei não estava lá na linha de frente. Quem estava na linha de frente era o Jonatas sim. O Jonatas pegou seu escudeiro, saiu para lutar, o Jonatas estava na briga. Era diferente do pai. Era um camarada corajoso. Mas o Saul diz, se alguém comer alguma coisa antes da gente vencer, vai morrer. Ainda que seja o meu próprio filho, qualquer um que comer alguma coisa, eu vou matar. Beleza. O povo sai a lutar. Mas no momento que Saul diz isso, Jonatas não estava no acampamento, Jonatas já estava lutando. E no meio da luta, Jonatas acha o quê? Mel silvestre. Morto de fome, toca com a sua vara, pega um pouco daquele mel e come. Quando ele come, diz que os olhos dele voltam a brilhar. Oh, beleza. Parece os homens quando chegam lá na chácara para o encontro com Deus. 21 dias jejuando, chega lá. E assim estava o Jonatas. Quando o Jonatas coloca aquele mel na boca, brilha os olhos dele de novo.
E aí o povo diz: eita, Jonatas, teu pai falou que ia matar quem comesse. Ele: bom, quiser matar, tô aí. E eles vão, eles lutam, eles vencem, e depois dá alguns problemas, e dá algumas baixas, e daí o Saul diz: mas o que está acontecendo? Vamos descobrir, vai, e ele descobre qual era o problema, o que estava acontecendo. Ele havia feito um juramento diante do Senhor. E ele descobre que Jonatas não tinha seguido a orientação dele, mesmo sem saber. E Jonatas diz, e Saul pergunta: o que você fez, Jonatas? Eu comi. Tá, mas eu disse que eu vou matar quem comeu. Então eu comi, se é para matar, estou aqui. Olha só, Jonatas fazia e assumia o que fez. Jonatas preferia morrer falando a verdade do que mentindo sobreviver. Está entendendo? Preferia morrer por falar a verdade do que mentindo sobreviver. Em certo sentido, já prefigurava o que Jesus fez. Porque quando perguntavam: tu és o Filho de Deus? Como é que Jesus ia negar, né? Era melhor ele morrer numa cruz mesmo do que negar a verdade. E eu pergunto para você: qual é a sua relação com a verdade? Porque verdade tem nome. Jesus disse: eu sou o caminho a verdade tem nome, mas a mentira tem pai. Quem é o pai da mentira? O diabo. E Jonatas era da verdade, era do correto, era do certo, era uma pessoa que não tinha duas caras. Fosse hoje em dia, Jonatas era a mesma lata na igreja e na rua, no serviço e na cela. Jonatas era íntegro, resoluto de suas próprias convicções. Ele não simulava diante dos outros, ele assumia quem era. Ah, tu virou crente agora, Jota? Sim, e daí? Algum problema? Claro que não mal educado, né? Mas resoluto. Resolvido das suas situações, da sua vida. E o pai pergunta: bom, então vou ter que te matar, filho. Bom, se é isso, que eu não posso é negar o que eu fiz, comi mesmo. Se tem pena de morte para quem comeu, fazer o quê? Vou ter que morrer. Uau! E aí eu pergunto: o que são os valores imexíveis da sua vida? O que são as convicções pelas quais você está disposto a morrer por elas? Ou pela lógica reversa, eu te pergunto também: o que você fez que você gostaria muito de poder esconder? O que você faz que você gostaria que ninguém descobrisse? Porque se você não tem coragem de mostrar para os outros, quem sabe é porque você na verdade sabe que é errado. Talvez você não pode mesmo deixar ninguém ver o teu celular, porque você sabe que o que você anda fazendo com ele está muito errado. Talvez você precisa sim colocar uma mega senha no seu celular, porque você sabe que se o marido ou a esposa pegar, você vai tentar inventar uma mentira, uma desculpa, ou se o pai e a mãe vê o que você anda olhando, a coisa vai ficar feia. Então você não tem coragem de assumir. Mas vale a pena fazer uma coisa que você não tem coragem de assumir? Vale a pena fazer uma coisa que você não tem coragem de assumir? Ah, mas é que o pessoal lá da firma, tudo bem descobrir, mas se o pessoal da igreja descobrir isso, vão me levar a mal. Ah, amado, Jesus já descobriu, né? A própria Bíblia diz que não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, e não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, se você tem duas caras, você precisa hoje decidir mudar de vida e pedir perdão para Jesus. Porque eu posso te garantir que Jesus está com uma grande expectativa de que você tome jeito na sua vida. Jesus está com uma grande expectativa de que você saia do oculto para a claridade. Porque as coisas de Deus, elas são claras, elas não são ocultas. Oculto tem uma outra seita por aí, que é um nome diferente, que não é o mesmo nome, mas igreja é o lugar das coisas às claras. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Ele não disse: sois o lugar oculto do mundo. Ele disse: vós sois a luz, vocês são a cidade edificada sobre a montanha. No caso de Caxias, isso até tem duplo sentido, né? Vocês, querido, coisas
escondidas não combinam com a gente. Então, que tipo de vida você tem vivido? Se nós hoje colocássemos a sua semana aqui no telão, os melhores momentos, os destaques, você seria honrado ou passaria vergonha? Entende? Talvez nós não estejamos vendo, mas Deus a tudo vê, Deus a tudo conhece. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Pastor, está dizendo isso para mim ficar com medo? Não, eu estou dizendo isso para você subir para o céu. Amém? Para que haja tempo de você ter uma transformação na sua vida, para que nós de fato sejamos o povo que vai morar no céu. Não apenas o povo que fala do céu, mas o povo que um dia vai conhecê-lo. Amém? Ele admite, ele vai, ele encara. Quais os princípios pelos quais você está disposto a viver? E ainda, por quais você está disposto a morrer? Você pode reafirmar suas decisões, as suas escolhas? Você pode reafirmar na frente de testemunhas sem passar vergonha? Mais à frente houve um outro rei que tinha semelhanças e diferenças com o príncipe Jonatas. E eu te explico. Diz a Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 25. Nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. Acabe tinha semelhanças e diferenças em relação ao príncipe Jonatas, e vou te explicar. Olha a semelhança. Tanto Jonatas como Acabe sabiam que era certo. O príncipe Jonatas e o rei Acabe, à frente de Jonatas, no futuro, ambos sabiam o que era o certo. Ambos conheciam a palavra de Deus, ambos sabiam a diferença entre o certo e o errado. Agora, qual a diferença entre o príncipe Jonatas e o rei Acabe? Um sabia o que era certo e fazia o que era certo a qualquer custo, e o outro sabia o que era certo e fazia o errado. E aí, querido, aí que a coisa complica. Porque quem não sabe a diferença entre o certo e o errado e faz, como Deus disse para o profeta Jonas, vai lá em Nínive, tem 120 mil pessoas que não sabem a diferença entre a mão esquerda e a mão direita. Não sabe o que é o certo e o que é o errado. Deus dá uma chance. Mas o que fazer com quem sabe, mesmo assim decide pelo erro? Se fosse olhar só pelo erro, teve rei pior que Acabe, na minha opinião. Manassés, por exemplo. Mas diz que não teve ninguém que se vendeu como Acabe. Porque Acabe sabia o que era certo, mas mesmo assim fez o que era errado, porque parecia ser mais conveniente fazer o que era errado. E Jonatas era diferente. A Bíblia chega a dizer, em Atos capítulo 17 e 30, no passado Deus não levou em conta a nossa ignorância, mas agora ordena, que todos em todo lugar se arrependam. Então, se antes de você estar em Cristo, você fez coisas erradas e se arrependeu, pediu perdão, isso é uma situação. Agora outra está em Tiago 4:17. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso peca. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso peca. Jonatas sabia o que era o bem e ele fazia o bem. Acabe sabia o que era o bem e fazia o mal. Saul sabia o bem e às vezes fazia o bem, às vezes fazia o mal, depende de quem estava pagando mais. O Saul, né? E o Jonatas sempre fazia o certo. Sempre fazia o certo. Vamos lá. Você sabe a diferença do certo para o errado? Sabe, né? Tem muita coisa que você sabe. Vamos falar a verdade? Ou eu estou pregando para as paredes aqui há anos. Eu acredito que muita coisa você sabe. Acredito que muita coisa você já leu na Bíblia e já entendeu. E você sabe a diferença do certo e do errado. Não fica se fazendo. Você sabe. Por exemplo,
Todo mundo sabe que tem que orar, não sabe? Sabe ou não sabe? Todo mundo sabe que orar, inclusive todo mundo sabe que tem que orar todo dia, não é? Quem é que sabe que tem que orar todo dia, sabe, né? Eu não vou pedir para você levantar a mão na próxima. Quem é que ora todo dia? Você sabe, tá? Vamos fazer de novo. A primeira pergunta pode levantar a mão. A segunda eu vou pedir para você não levantar, para ninguém se sentir envergonhado aí. Vamos lá. Você sabe que tem que ler a palavra de Deus todos os dias? Quem é que sabe que tem que ler a palavra de Deus, né? Não precisa levantar na próxima, tá? Mas quem é que lê todo dia? Você lê todo dia? Aí eu te pergunto assim, a Bíblia diz: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso peca. Você sabe que tem que orar e você sabe que tem que ler a Bíblia, mas você ora e lê a Bíblia? Pois é. Que mais? Você sabe que tem que evangelizar. Todo mundo sabe? Quem é que sabe o que é que evangelizar? Sabe, né? Tá, de novo, eu não vou pedir para levantar a mão agora, mas quem é que evangeliza? Quem é que fala de Jesus para os outros? Quem é que pelo menos convida para a célula, para o culto? Quem é que pelo menos coloca o link do retiro nos status? Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso peca. Então, o Jonatas era diferenciado por quê? Porque ele sabia o que era certo e ele fazia o que era certo. Porque só saber a diferença entre o certo e o errado não te diferencia tanto assim dos outros. Qual é a diferença entre um crente e um ímpio? O que não sabe o que é certo e o que é errado, e o que sabe, mas não faz. Saber e não fazer te coloca numa situação mais complicada. Porque uma coisa é você não conhecer a lei e infringi-la. Outra é você, sendo conhecedor dela, fazer isso. São situações diferentes, pelo menos aos olhos de Deus. Não sei como é na justiça humana. E aí por aí vai. Poderíamos falar de outras coisas. Poderíamos falar em relação à fidelidade financeira ao Senhor. Poderíamos falar em relação ao casamento. Poderíamos falar diversos assuntos. A questão é que muitas vezes os cristãos acabam sendo ouvintes e não praticantes. E ser ouvinte e não praticante nos coloca numa situação muito delicada. Uma situação muito complicada. Já diriam nossas esposas: eu te falei. Porque se a gente escuta e não faz, complica, né, irmão? Que mais? O Jonatas, ele sabia a honra. Olha a situação que Jonatas estava. O pai dele era o rei, mas ele sabia que Deus estava levantando outro rei, o amigo dele, Davi. Então ele estava numa sinuca de bico, porque de um lado tinha o pai dele, o rei, do outro lado tinha Davi, o próximo rei, amigo dele. E no meio da história, ele, o príncipe. O que fazer nessa história? 1 Samuel 18, 1-4 diz assim: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, uma aliança, pois se tornaram seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi junto com a sua túnica e até a espada, seu arco e seu cinturão. O Jonatas sabia do conflito, vamos dizer assim, sei lá, de interesse, que existia entre o seu pai e o seu melhor amigo. E Jonatas sabia que Deus colocaria Davi como rei, mas ele sabia que o rei atual era Saul. O que ele fez? Honrou os dois. Honrou os dois. Saul é meu rei e meu pai, eu vou honrá-lo. Davi é meu amigo e o futuro rei, eu vou honrá-lo. Davi sabia do conflito que havia entre os seus dois líderes, o líder atual e o líder futuro. Ele sabia do conflito entre eles. Mas o Jonatas meio que fazia assim: isso não está na minha alçada. Honrar eles está, mas me meter nos BO deles não. Eu vou honrar os dois. E assim ele fez. E assim ele fez. Que coisa impressionante, que camarada sábio. Que camarada sábio.
Em certo sentido, Jonatas estava disposto a fazer o certo, mesmo que lhe trouxesse prejuízo. Porque a decisão dele de honrar Davi era, humanamente falando, ferir o seu próprio patrimônio. Porque se o pai dele era o rei, ele era o príncipe herdeiro, passar para outra dinastia, ou seja, para Davi e seus filhos, significava que Jonatas nunca seria coroado como rei. Mas ele não estava nem aí. Porque o que importa não é o que é bom para mim, o que importa é o que é certo. Mas Jonatas, tu vai perder a coroa, mas e daí? A vontade de Deus é que Davi seja rei, não eu. E daí? Pronto. E ele tira as suas vestes de príncipe, ele tira a sua armadura de príncipe, e ele entrega para Davi. Eu reconheço, Davi, que eu nunca vou ser rei. Eu reconheço, Davi, que você vai mandar em mim e na minha descendência. Eu reconheço, Davi. Glória a Deus pela sua vida. A geração do meu pai pecou, meu pai errou, eu amo ele, ele é o rei, eu vou obedecer ele enquanto ele for rei, mas o próximo é você, Davi. Talvez alguém podia dizer: Jonatas, você está biruta, cara. Você vai entregar a coroa de mão beijada? Sim, com certeza. Por quê? Porque é o certo. Queridos, como pode pessoas que se dizem cristãs mentir para conseguir uma vaga de emprego? Não dá. Não dá. Mentir para arrumar uma namorada? Não dá. Não dá. Você mentir para arrumar uma namorada é perigoso até o diabo te ajudar. Né? Inclusive a mentira é filha dele, pode ser que ele que te apresentou ela. Não dá. Tudo que começa do jeito errado tem uma tendência de dar errado. Não dá para a gente começar as coisas de jeitos tortos, não dá para a gente fazer as coisas de jeitos tortos, a gente tem que alinhar, fazer direitinho, fazer do jeito certo. Amém? Nós somos o povo de Deus. Ah, mas se eu falar a verdade, eu vou perder aquela oportunidade. E daí? Jonatas perdeu a coroa. Não, mas se eu disser isso, eles não vão mais comprar de mim. E compre de outro então. Por quê? O nosso compromisso com o nosso Deus é maior do que tudo nessa terra. E a nossa verdade, e a nossa retidão, e a nossa seriedade precisam ser acima das circunstâncias. Amém? Temos que fazer a coisa do jeito certo. Talvez hoje você é novinho, está aí pensando, não se preocupa com essas coisas ainda, mas está enganando o professor, né? Como assim, pastor, enganando o professor? Quando você cola na prova, você está mentindo para o professor. Né? Uma vez, na 7ª série, tinha que fazer um desenho de uma célula, né? Aqueles negócios lá de mitocôndria, ribossomo, lissossomo. A teoria eu sei muito bem, mas fazer desenho, quem teve aula comigo sabe que não rola. Aí eu pedi para minha tia fazer os desenhos e eu disse para ela como é que era o desenho e o que tinha que escrever. Chegou na sala, aí a professora perguntou: foi tu que fez o desenho, Sidney? Eu disse: não, foi minha tia. Então o Sidney ia tirar 100, vai tirar 70 porque ele fez de dupla com a tia. A verdade. Sinceramente, ainda que ela dissesse assim: se eu descobrir que tu fez com alguém, eu vou te dar 0. Eu ia dizer: a minha tia que desenhou para mim. Eu preferia tirar 0, e eu sou assim até hoje. Eu preferia tirar 0 e falar a verdade para ela ir para casa com a consciência tranquila, do que tirar 70 ou 100 em cima de uma mentira. Mais um pouco para frente, rola aí, bota lá, 2º ano do ensino médio, o professor fez uma autoavaliação. Educação física, era para colocar a nota que tu achava que merecia. Eu botei acho que 60. Aí ele disse: por que tu não bota 80, 100? Eu disse: porque eu sei que eu não mereço. Sou uma pereba jogando bola, sou ruim no esporte, não entendo direito as regras desses.
E assim vai. Porque embora pareça às vezes que o correto prejudica, o que prejudica de verdade é o teu conceito cair diante do céu. Isso que prejudica. Isso que prejudica. Isso que é a verdade. As coisas aqui na terra são transitórias. As pessoas às vezes te amam, às vezes não gostam de ti. Isso tudo muda, isso tudo passa. As coisas que importam hoje, amanhã não importam mais tanto. A roupa que hoje está na moda, amanhã não está. E depois de 10 anos volta de novo. E aí? Mas os princípios de Deus são eternos. E esses vale a pena a gente viver por eles. Vale a pena viver por eles. Paulo falou a verdade, foi parar na cadeia, mas como a gente ainda conversava, eu e o Alisson na sexta, joga 2000 anos para frente, hoje praticamente 30% do que a gente lê na Bíblia, Paulo escreveu, ou ele, ou sob influência dele, porque ele falou a verdade, aceitou ir para a cadeia, e na cadeia escreveu. As consequências daquilo que é certo trazem resultados eternos, de bênção sobre a nossa vida. Terceira coisa, e já introduzi ela antes, Jonatas estava disposto a fazer o certo ainda que por dano próprio, como diz em 1 Coríntios 6:7, o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota, porque vocês não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem sofrer o prejuízo? Nós somos chamados a fazer o certo e o correto. Pastor, e quando a gente errar, a gente pede perdão para Deus e para as pessoas envolvidas. E aí a gente segue para frente. Amém? Quarta coisa, a retidão de Jonatas protegeu ele e a descendência dele, protegeu ele e as pessoas que estavam perto dele. 1 Samuel 20:42 diz: e ele disse a Davi: vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, dizendo: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Se talvez você não conhece a história, depois que Saul peca, se endemonia, faz tanta coisa errada, se mata, e Davi se torna rei, só sobra vivo a descendência de Jonatas. A demais descendência de Saul acaba sendo eliminada, mas através de Jonatas. Por quê? Porque Jonatas honrou Davi e fez uma aliança com Davi. E ele fez uma aliança com Davi de que a descendência de Jonatas protegeria a descendência de Davi, a descendência de Davi protegeria a descendência de Jonatas. As decisões retas de Jonatas salvaram a sua descendência. A pior coisa que tem é a pessoa deixar uma herança maldita, deixar perrengues, deixar dívidas, deixar maldições para a sua descendência. Jonatas deixou um arcabouço de bênção para os seus descendentes. E você? O que você tem preparado para as gerações? Retidão, justiça, santidade? Ou enrosco, dívida, problema, complicação? Quando alguém chegar no futuro e dizer assim: eu sou fulano, filho do... o teu nome. Lá no Cará onde eu cresci, eu tinha o prazer de poder chegar nos lugares e dissesse: mas quem é tu? De que gente tu é? E eu podia dizer assim: sou neto da Irma. Aí se não sabia, eu dizia assim: do Conrado, Conorato, lá do Moinho. E aí eles sabiam quem era, porque citar o nome do meu avô e da minha avó era bênção sobre a minha vida. Mas lá na frente, quando os teus netos disserem o teu nome, o pessoal vai: ou vai dizer: aquele trambiqueiro. Aquele lá mentia até para o espelho, até o reflexo era torto. O certo, o reto, o correto aos olhos de Deus protege você e a tua descendência hoje e na eternidade. Quinta coisa, aí a gente já está indo para o fim, fica tranquilo.
Jonatas sabia fazer aliança com as pessoas certas. Aliança com as pessoas certas. Jonatas não faz apenas amizade com Davi. Jonatas entra em aliança com Davi. Amizade seria simplesmente aqueles amigos que gostam de jogar bola e tal. Eles fazem aliança. Jonatas estava disposto a morrer por Davi. Davi estava disposto a morrer por Jonatas. É aquele que você diz assim, se for dar um tiro, por ele eu pulo na frente. Por ele eu pulo na frente. Jonatas sabia fazer aliança com as pessoas certas. Em primeiro lugar, Jonatas fez uma aliança com Deus, de fazer o certo mesmo que custasse a sua própria vida. Em segundo lugar, ele faz uma aliança com Davi. A Bíblia diz em Provérbios 18:1, quem se isola, busca seus interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Filipenses 2:21 diz, pois todo que buscam seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. E mais à frente, Filipenses capítulo 2, vou ler primeiro o outro aqui, peraí. Eclesiastes 4, 9 a 12, olha só. A gente usa muito para casamento, mas está falando de amigos, tá? É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar, mas pobre o homem que cai, não tem quem ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, está falando um caso ali de uma guerra, de uma luta, de uma batalha, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Só para você entender o contexto, Anderson, vem aqui um pouquinho. Só para você entender o contexto, você imagina numa luta, inimigos com espadas para todos os lados, pode vir aqui em cima, com inimigos com espada para todos os lados. Vou dar espada, não. Quem é que está, estou lutando aqui, quem impede que um inimigo acerte as minhas costas? Fica de costas, por gentileza, Anderson. Mas agora olha aqui, aqui, ó. Quem é que vai tentar acertar as costas dele? Eu acerto primeiro. Quem é que vai tentar acertar as minhas costas? Ele vai acertar. Um protegendo o outro. Muito obrigado, Anderson. Esses caras, né? Brincadeira, né, Anderson? E assim é. Assim era Davi e Jonatas. Quando queriam matar Davi, quem correu para proteger Davi? Porque o Davi não escutou os rumores de dentro do palácio, mas lá dentro do palácio o Jonatas escutou: eu vou matar o Davi. O Jonatas foi lá salvar seu amigo. Porque você não tem olho nas costas, você não tem ouvido nas costas, mas você tem uma família chamada Fonte Church para orar por você. E esses irmãos aí ao teu lado, se eles perceber que você está dando mancada, você está pisando a bola, você está pecando, esses irmãos aí vão carinhosamente te avisar, vão te exortar, não porque querem teu mal, mas o teu discipulador, teu líder de cela, teu pastor, alguém perto de ti vai olhar para e vai dizer: meu querido, está tudo bem? Porque você não tem olhos nas costas, mas você tem irmãos com os quais você tem uma aliança para proteger as suas costas. Se alguém quiser me atacar pelas costas, alguém aí pode me ajudar? Pode me proteger? Espero que eu possa te proteger também, que a gente possa lutar junto, que um possa proteger a retaguarda do outro. Amém? A Bíblia diz também em Filipenses 2, 3 até o 7: nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Eu vou ler de novo, preste atenção, escuta essa. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros o quê? Superiores a si mesmo. Olha para essa pessoa bonita que está da tua direita aí, diz para ela assim: bem que eu vi que você é melhor que eu mesmo. Agora, olha para o outro lado e diz assim: com certeza tem muita coisa que você é melhor que eu.
Olha só o próximo versículo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. No bom sentido, a Bíblia está dizendo, vai cuidar da vida dos outros. No bom sentido, irmão. Ser um discipulador, ser um líder, ser alguém que cuida, protege, não é no outro sentido. Vai cuidar da vida dos outros, meu irmão. Quem é que já cuida da vida dos outros? Deixa eu ver aí. Dependendo do contexto, pega mal essa pergunta. 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Qual foi a atitude de Jesus? Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Ele estava lá no trono, ele estava lá em paz, ele resolveu vir aqui na nossa situação. Ele resolveu encostar as costas dele nas nossas costas. Olha que legal. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser um servo, tornando-se semelhante aos homens. Meu Deus. Quer um conselho baseado na vida de Jonatas? Tenha amigos. Você precisa de amigos. Quem são teus amigos? Tem irmãos. Tem uma aliança. Pergunta para a pessoa do lado assim, você está precisando de amigo? Agora, prazer, meu nome é fulano. A gente estamos precisando de amigos. Amigos que convivam com você. Amigos que brinquem com você, que se divirtam. Amigos que orem contigo, que estudem a Bíblia contigo, mas amigos que joguem bola contigo, amigos que, sei lá o que você gosta de fazer, caminhe no parque contigo, ande de bike contigo, faça pão contigo, sei lá o que você gosta. Amigos que você converse, sei lá, sobre política, investimento, sei lá, finanças, saúde. Porque, irmão, se não for para ser família, não vale a pena ser igreja. É claro que você não vai conseguir conviver com todo mundo, mas de repente você vai encontrar 1, 2, 3, algumas pessoas com as quais você vai conseguir desenvolver uma aliança. Esses dias, a gente estava lá na casa do Marcelo e da Nessa, e a gente estava por lá. Era para ser reunião, e foi reunião, né? Mas a gente chegou às 7h30 e saiu perto das 4. Por quê? O pessoal estava lá, começou a brincar. Aí, o Marcelo foi fazer pizza. Se você não sabe, o Marcelo é quase um pizzaiolo. Mas aí ele foi fazendo massa, e aí eu tentando fazer a reunião, mas o Marcelo estava fazendo massa, e foi tão bom, porque daí o Josias corria para um lado, e a Isabela para o outro, e aí aquela coisa, você sabe que meu filho tem muita saúde, né? E ele exercendo toda a sua saúde, e a gente conversando, dando risada, daqui a pouco um fazia uma piada, daqui a pouco falava um assunto sério, e a gente foi falando, e é tão bom ter momentos assim, sabe? Quantas vezes na tua cela você faz isso, né? Você não faz? Você faz uma janta lá, às vezes depois, conversa da palavra, um pouco come, um pouco fala da palavra, e sinceramente parece que Jesus tinha um estilo parecido. Olha, Jesus, ele ia caminhando, daqui a pouco tinha que multiplicar pão e peixe, né? Daqui a pouco ele tinha que fazer os peixes entrar na rede, porque os discípulos não estavam dando conta de pescar. Daqui a pouco ele precisa provar que ele é mesmo. Como que Jesus prova para os discípulos que é ele mesmo? Ele faz comida. Opa, não, é Jesus, essa boia eu conheço, estou acostumado. Se não for para ser família, não vale a pena ser igreja. Como eu disse, é normal que você não vai ter afinidade com todo mundo. Mas vai ter um. Vai ter às vezes 2, vai ter às vezes 3, depende.
pessoas que vão se achegando e vão se tornando aquilo que a Bíblia chama amigos mais chegados que irmãos. Amém? Com quem você tem uma aliança? Dizem que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Está feliz agora ou preocupado? Está vendo que você não está precisando de amigo? Mas pastor, eu convivo com muita gente tranqueira, às vezes a situação do trabalho e tal. Deixa eu te contar uma. Você já viu aquela brincadeira de pegar uma mangueira, colocar um pouco de água dentro? Já viu? Aí se afasta, cada um bota a mangueira na boca e os dois assopram, já viu? Não viu? Tipo aquelas mangueiras de bater nível na obra, sabe? Não? Você bota um pouco de água na mangueira, segura a ponta aqui, o outro segura a ponteira ali, os dois. O que se molhar primeiro perde. Hã? O Juba deu a ideia de fazer no retiro. Pastor, por que você entrou com esse assunto? Nada a ver. Assim, ó. Talvez você convive com muita gente que não é que nem Jonatas, está mais para Acabe, está mais para Saul. Aí é a brincadeira de soprar a mangueira. Você tem bênção para empurrar, ele tem maldição. Quem é que vai assoprar mais forte? Você tem que ser o que molha o lugar. Você tem que ser o que muda o ambiente. Se não tem como escapar, até porque Paulo adverte os irmãos que não deviam ter contato, comunhão com aqueles que, dizendo-se cristãos, era tudo tranqueira, né? Mas ele diz, não estou falando dos ímpios, porque senão, quem é que vai ganhar eles? Então você vai ter contato com os ímpios, você vai ter contato com os pecadores, mas na hora de assoprar a mangueira, ele que vai ficar encharcado pela água da palavra. Ele que vai ser salvo, não você corrompido. Quem você defende? Pensa agora, quem você defende? Tem alguém aqui hoje, aqui dentro, por quem você seria capaz de morrer por essa pessoa? Opa, gostei, hein? O pessoal está animado. Lá em casa, às vezes, a gente brinca e conversa assim, né? Que se eu precisasse fazer um transplante de coração para salvar a minha mulher ou meu filho, eu fazia. Tirava o coração e ficava sem. Eu ia ganhar outro lá no céu depois, né? Enfim. Por quem você está disposto a morrer? Por qual causa você está disposto a viver? Quando tudo deu errado na família de Jonatas, morreu um monte de gente, Tendel, a descendência dele, Mefibosete sobreviveu por causa da aliança, não do próprio filho, a aliança que Jonatas tinha. A aliança que ele tinha foi o que manteve a descendência dele viva. Ser igreja é andar em aliança. É se importar com o problema dos outros como se fosse seu próprio problema. Porque quando um membro sofre, todo o corpo sofre. É mais fácil falar do que fazer. Porque a nossa grande tentação é se ocupar tanto com a gente que esquece os outros. Às vezes a nossa grande tentação é se ocupar tanto que às vezes sobra pouco tempo para se importar com os outros. Eu confesso que é difícil, mas não é impossível. E a gente pode melhorar. Eu quero te convidar a fazer uma aliança com essas pessoas. Pastor, mas aqui dentro tem gente que já me decepcionou. Pastor, mas aqui tem gente que já falhou comigo. Pastor, mas aqui tem gente que já errou comigo. E nessa hora eu vejo cabecinhas falando assim. Mas não tem conserto? Não dá para resolver? Não dá para Jesus me perdoar por ter ofendido e te perdoar por ter me ofendido? E não dá para a gente conseguir conciliar, resolver essa situação? Não dá para a gente sentar e conversar? Eu quero te convidar a fazer uma aliança. Porque Jesus disse,
que o mundo vai reconhecer que Deus enviou ele quando nós formos um. A igreja que tem relevância sobre a terra e gera transformação, trazendo os princípios do céu sobre ela, é a igreja que vive em unidade. Porque é a unidade que manifesta o corpo de Cristo. Amém? Eu queria que você, por um instante, pudesse fechar os teus olhos, para que você não fosse distraído agora. E se você puder, que você se colocasse de pé, para que não ficasse sonolento ou algo semelhante. Talvez durante essa mensagem você começou a pensar assim: poxa vida, às vezes eu tenho agido como Saul, feito as coisas erradas, ou como Acabe, que mesmo sabendo a diferença entre o certo e o errado, escolhe fazer o errado. Você pode dizer: me perdoa, Jesus, por isso. Me perdoa, Jesus. E se você deseja ser como Jonatas, fale isso para o Senhor. Diga: Senhor, eu quero ser que nem Jonatas, o certo acima de tudo. Porque o certo não é para as pessoas envolvidas na situação, o certo é para a glória de Deus. É assim que os casamentos funcionam. Sabe quando um casamento dá certo? É quando você faz o seu melhor, acima de tudo, não por causa do seu parceiro, mas por causa de Deus, que merece que você dê o seu melhor pela sua esposa, pelo seu marido. Porque quando você faz o seu papel de marido ou de esposa para a glória de Deus, mesmo quando o seu marido ou sua esposa erra com você, você continua dando o seu melhor, porque você está fazendo o seu melhor para o cônjuge, para a glória de Deus, como um serviço ao Senhor. É assim que os casamentos dão certo. É assim que exercer ministério na igreja dá certo, quando a gente exerce para a glória de Deus. Então, quando o irmão ou a irmã falha conosco, a gente não desiste, porque a gente está dando o nosso melhor para a glória de Deus. Tudo que a gente faz para a glória de Deus dá certo, porque o certo para a glória de Deus é no padrão dele, não no nosso. Comece a pedir perdão a Deus das coisas que você tem feito erradas, mesmo aquelas pequenas. Vá pedindo, diga: Senhor, me perdoa, eu errei, eu falhei, me ajuda a ser diferente. Vá pedindo perdão ao Senhor pelas vezes que o ímpio conseguiu assoprar a mangueira mais forte e te molhar. E diga: Senhor, dai-me força para assoprar essa mangueira mais forte e encharcá-lo da palavra. Mas sabe de uma coisa? A gente não vai conseguir isso sozinho. Então, eu queria convidar você a preenchermos esses corredores aí e darmos as mãos uns aos outros. Olha para essas pessoas para quem você está dando a mão e diz assim: sabe que eu estou precisando de uns amigos? Sabe que sozinho eu não dou conta, não? Fecha teus olhos novamente. Se você lembra de alguém que falhou contigo, ou que você falhou com alguém, comece a pedir perdão ao Senhor. Diz: ai Jesus, isso não dá assim desse jeito, Senhor, me ajuda. Diga: Senhor, eu perdoo o fulano de tal, eu perdoo. Ou se você sabe que vai ter que procurar ele para pedir perdão, diz: Senhor, me dá força para procurar o Beltrano e pedir perdão para ele. E se você quer estabelecer uma aliança com os seus irmãos, eu convido você a começar a orar agora. Comece a pedir: Senhor, me ajuda a viver em aliança com esses irmãos, onde as minhas bênçãos venham sobre ele, onde eu possa proteger as costas deles, e onde eu saiba que eles vão proteger as minhas costas.
Ah, Senhor, que eu possa ajudar aqueles que caem a levantar. Mas se um dia eu cair, esse irmão possa me ajudar a ficar de pé. Porque a tua palavra diz, Senhor, ai daquele que cai e não tem ninguém para levantar. Obrigado, Senhor, por esse irmão que está segurando a minha mão. Obrigado por esse irmão que está segurando a minha mão. Porque, Senhor, se eu cair, esse cara, essa mulher, esse homem vai me ajudar a levantar. Diga: Senhor Jesus, eu hoje faço uma aliança contigo. E se você quiser, diga assim: Senhor Jesus, eu quero viver em aliança como igreja. Eu quero viver em aliança com esses irmãos e essas irmãs. Eu quero ser um corpo. Talvez você não conheça essa pessoa que está na sua direita, mas de alguma forma comece a orar por essa pessoa que segura na sua mão direita. Comece a declarar: eu abençoo essa pessoa, eu abençoo esse irmão, eu abençoo essa irmã. Eu quero que ele avance, eu quero que ele conheça Jesus, eu quero que ele cresça, eu quero que ele seja cheio do Espírito Santo, eu quero que ele viva um avivamento. Comece a orar, diga: Senhor, por favor, traz avivamento sobre esse irmão que está à minha direita. Traz mover do Espírito Santo sobre ele, sobre ela. Traz o teu agir, traz cura, traz bênção. Agora levante um clamor pela pessoa da sua esquerda. Ore por ela, abençoe ela. Clame pela vida dessa pessoa, abençoe a vida dessa pessoa.